Oi pessoal, tudo bom? Agora que vocês já tiveram uma aula sobre o que é a ciência e onde ela se enquadra dentro do contexto das grandes culturas humanas, é hora da gente falar sobre hipóteses. E por que hipóteses? Porque o método hipotético dedutivo é a principal ferramenta de trabalho dos cientistas contemporâneos. Mas vamos olhar os detalhes durante a aula. Bom pessoal, vamos então falar sobre hipóteses agora. Eu aposto que a maioria de vocês gosta de assistir aquelas séries que falam de investigação criminal, tipo CSI, Law and Order. E realmente é muito divertido essa coisa de montar um quebra-cabeças, tentar buscar evidências, entender o que aconteceu naquela cena. O contexto disso são formas de investigar problemas. E o que eu quero mostrar nessa aula para vocês é que o que vocês veem nessas séries de investigação criminal tem muito a ver com o dia a dia da ciência. Tem um texto maravilhoso do Karl Popper chamado O Cesto e a Lanterna que fala sobre isso. Dentre as diferentes formas de investigar o problema que existem, a gente pode pensar no cesto como a forma mais básica. Ou seja, você vai lá para o mundo real, coleta dados sobre um monte de coisas, leva esse cesto para casa e depois tenta tirar um sentido daquilo tudo. Só que depois que você já acumulou um bom número de informações, de fatos e interpretações sobre um problema do seu interesse, você pode voltar ao mundo real com uma lanterna, ou seja, já com um foco muito mais bem definido. Você não quer qualquer tipo de dado, você quer dados que tenham a ver com o contexto de uma pergunta específica que você quer responder. Durante milênios, a ciência trabalhou entre esses dois extremos, trabalhar com uma cesta ou com a lanterna, pegando informações e fazendo sentido depois, ou pegando informações já com um foco definido. Nos últimos anos, graças a avanços na computação, nós temos também os bancos de dados. É o que a gente chama hoje em dia de Big Data, ou seja, aquela ciência focada em descrever padrões com volumes gigantescos de informação e conseguir um alto poder preditivo com base nessas análises, mesmo que a gente não entenda quais são os processos que geram esses padrões. Todas essas formas de investigar problemas são equivalentes. Não tem uma melhor e uma pior. Elas fazem parte da construção do conhecimento, que começa com a formulação do problema do seu interesse, passa pela descrição inicial do sistema que envolve esse problema. A gente pode pensar, por exemplo, na história natural como uma fase descritiva de estudos ecológicos. Depois envolve a experimentação ou no sentido estrito ou no sentido observacional, em que você começa a tentar entender os processos por trás dos padrões, depois de ter coletado informação sobre vários padrões. E o objetivo final dessa escada é você ir construindo conhecimento até chegar na síntese, em que aí você consegue desvendar os segredos mais profundos que estão por trás daquele problema. Por exemplo, conseguindo estabelecer regras e leis. O objetivo dessa aula, então, é mostrar para vocês como é que uma parte desse processo funciona, o método hipotético dedutivo, que é uma das principais ferramentas que nós temos para trabalhar como cientistas. Nosso contexto é da investigação. Vamos imaginar que vocês cheguem em uma cena do crime. Vocês são peritos contratados pela polícia científica e precisam desvendar aquela cena. Várias perguntas podem surgir na cabeça. Foi suicídio? Foi homicídio? Quem matou esse cara? Como ele foi morto? Por que ele foi morto? Você vai escolhendo uma pergunta de cada vez para tentar responder, e para poder chegar a uma resposta satisfatória, você precisa de evidências. Ou seja, são fatos coletados à luz daquela pergunta, com uma lanterna. Então a diferença entre um fato e uma evidência é que o fato é uma informação solta e a evidência ela está dentro de um contexto. Você já tem um modelo mental sobre aquele problema. Coletando evidências, você pode gerar explicações e, depois que essas explicações são amadurecidas e mais bem trabalhadas, você constrói teses de acusação e teses de defesa. É o mesmo tipo de processo mental que a gente usa na ciência, no laboratório, aqui na universidade, no dia a dia. Primeiro você precisa definir qual é o quebra-cabeças que você quer ajudar a montar. E todo problema interessante nunca é resolvido com um trabalho só, com um artigo só. Você, quando se interessa por um problema que é original e é relevante,
Seja ele um problema acadêmico ou um problema aplicado, você faz parte de um esforço maior. Aí então você tem que decidir qual parte daquele quebra-cabeça você quer montar primeiro, para ajudar no esforço coletivo. Você identifica quais peças já estão disponíveis, ou seja, informação que já foi coletada por outras pessoas, e quais peças estão faltando, ou seja, informação nova que você precisa ir no mundo real buscar para resolver aquele quebra-cabeças. Aí você começa a pensar sobre como é que essas peças podem ser encaixadas. Depois que você faz uma primeira tentativa de montar, você tem que descobrir se aquela montagem faz sentido. Afinal de contas, a ciência é uma cultura humana, como eu falei antes para vocês. E o processo de construção do conhecimento não envolve só você fazer descobertas, mas também envolve a validação das suas interpretações pelos pares, pelos seus colegas. E por fim, você define quem é que gostaria de ouvir essa novidade que você tem para contar. Tudo gira em torno do triângulo dedutivo, ou seja, o centro de tudo é o problema que você quer resolver. Para começar a trabalhar com ele, você gera uma pergunta, que é o que você quer saber sobre aquele problema. A hipótese que você elabora é uma possível resposta para essa pergunta. E quanto mais complexa a pergunta, mais hipóteses alternativas pode haver para ela. Só que ninguém trabalha com uma hipótese diretamente. Você precisa operacionalizar a hipótese deduzindo previsões concretas sobre ela, que são o que você espera observar de fato caso a sua hipótese seja verdadeira. Tudo bem, mas como é que eu sustento uma hipótese? Pensa que uma hipótese boa e original tem o peso de uma bigorna. As premissas que você usa para construir o seu raciocínio são os apoios da hipótese, o suporte da hipótese. Toda hipótese, no fundo, é a conclusão de algum raciocínio lógico. Então você precisa ter bons apoios. Apoios tão bons quanto possível. Dessa forma, existem diferentes tipos de premissa. Uma premissa fraca, que é um apoio ruim, é outra hipótese. Se você vai basear uma suposição em outra suposição, você corre o risco de construir um castelo de cartas. É melhor basear hipóteses em teses, que são hipóteses que já foram testadas na prática e se sustentaram. Se possível, tente basear hipóteses em fatos, que são ou teses exaustivamente testadas ou são fatos concretos sobre a realidade. Ok, mas como é que eu elaboro a hipótese? Você precisa de raciocínio lógico, e a filosofia empresta para a gente um monte de ferramentas excelentes para fazer isso, como a dedução, a abdução, a indução e outros tipos de raciocínio, como a lógica paraconsistente, muito usada em filogenia. E outros tipos de raciocínio. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo uma outra videoaula minha em que eu falo exatamente de como construir cada tipo de raciocínio desses. E como é que você vai testar a hipótese então? Através de uma coisa chamada operacionalização. Ou seja, a partir de uma hipótese, você deduz uma previsão. E é a previsão que você testa na prática. A grande pergunta é como é que eu posso medir algo abstrato de forma concreta? Imagina que no meu problema, eu preciso saber algo sobre o tamanho de um morcego. Só que tamanho, no fundo, é um conceito abstrato. O que é tamanho? É volume, é massa, é área, é comprimento? Eu posso decidir que no meu projeto faz sentido operacionalizar tamanho como o comprimento do antebraço do morcego. O que eu fiz então? Eu peguei uma variável teórica, que é um conceito biológico do meu interesse, e transformei em uma variável operacional, que é uma medida, ou um termômetro daquele conceito. Com base em todo esse processo, como é que a ciência funciona então? Tudo começa com um problema do seu interesse, que te leva a uma pergunta específica que você quer responder. Aí você pensa em uma ou mais respostas possíveis para aquela pergunta, que são as hipóteses. De cada hipótese você deriva pelo menos uma previsão testável, que te leva à experimentação ou observação. Com esses resultados em mãos, você pode fazer interpretações que levam à rejeição ou aceitação daquela sua hipótese de trabalho. Independente do resultado dar o que você esperava ou não, você retroalimenta o problema, aumentando a nossa compreensão sobre ele. Mas será que a ciência é sempre assim tão certinha? Na prática, eu preciso dizer para vocês que ao invés de um círculo perfeito como aquele,
A ciência se parece mais com uma teia. Às vezes você vai de pergunta para observação, de observação para teste, aí você vai para a coleta de dados, volta para estudar de novo a literatura. Então o nosso dia a dia é mais complexo do que isso. E a gente faz esse processo complexo de construção de conhecimento visando um dia chegar em teorias. E teoria, vale a pena ressaltar, tem um sentido completamente diferente na academia do que no senso comum. No senso comum, teoria é uma especulação, é um chute. Na academia, a teoria é um corpo de conhecimento que envolve problemas, perguntas, postulados, hipóteses, dados, teses, regras e leis. Ou seja, se alguém chegar para você falando que não leva isso em conta, é só uma teoria, pode ter certeza, essa pessoa não tem a menor noção de como funciona a ciência. Vários filósofos da ciência têm tentado sistematizar como é que a gente constrói conhecimento. Eu recomendo especialmente que vocês leiam os trabalhos de Thomas Kuhn sobre paradigmas, de Karl Popper sobre a falsibilidade das hipóteses científicas, do Imre Lakatos, em que ele fala sobre como é que os paradigmas muitas vezes não são descartados, mas apenas a parte mais externa deles e não o núcleo do paradigma. E por fim, os trabalhos do Paul Feyerabend, em que ele fala justamente sobre esse caos no processo de geração de conhecimento, que não é tão certinho quanto a gente gostaria que ele fosse. Qual a moral da história? O que eu gostaria que vocês guardassem dessa aula? Primeiro, que a investigação científica se parece com uma investigação criminal de séries de TV. Na construção do conhecimento, a gente começa descrevendo as coisas para um dia chegar até uma síntese. As descrições revelam então padrões, sendo que os experimentos revelam processos, e por isso esse foco grande no método hipotético dedutivo, porque é através dele que a gente consegue chegar a algum entendimento do processo por trás de um padrão. Vale a pena ressaltar que uma hipótese é testada indiretamente através das previsões que você deriva dela. E por fim, que uma teoria científica é um conjunto de fatos e interpretações sobre um problema do interesse de várias pessoas. E nesse processo desde a definição do problema até a construção de uma teoria, a gente pode seguir diferentes caminhos.